Muito bem, vamos continuar então com o servidor C#. Estou aqui no Trello e nós temos aqui mais uma atividade relacionada ao servidor do C#, né? Que é a questão de corrigir o problema de persistir a pessoa jurídica e os contatos, né? Nós fizemos anteriormente em termos de pessoa, né? Pessoa jurídica e contatos, mas nós estávamos persistindo utilizando diretamente o controller e não os mapeamentos, e ficou aí a implementação do pessoa física, endereços e telefones, né? Então vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação para ver como é que ela ficou, tá? Uma primeira coisa que eu fiz aqui foi organizar as pastas. Então aqui dentro de controllers eu criei uma pasta cadastros, eu coloquei os controllers relacionados aos cadastros, né? Então tá aqui o pessoa controller, que é o que nós vamos analisar agora. Eu não vou fazer passo a passo porque o que nós já fizemos de passo a passo é o suficiente para compreender o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Daí em extensions eu também criei uma pasta cadastros. E aí, dependendo dos módulos que nós formos criar, de acordo com os módulos que nós formos criando, nós vamos colocando as classes dentro das pastas, tá? Dentro de modelo, eu também coloquei aqui, ó, cadastros. E dentro de repositório, eu criei, além da pasta do módulo, a pasta cadastros, eu separei as interfaces das classes, para ficar mais fácil de nós encontrarmos aqui as coisas, tá? Então, o primeiro detalhe que nós fizemos aqui foi essa arrumação das pastas. Então, você aí pode adicionar um item, né, e pode colocar arrumar pastas, criar pastas para separar as classes de acordo com os módulos do ERP. Tá? Nesse caso aqui a gente já concluiu esse passo. Muito bem. Depois disso, né, deixa eu fechar tudo isso daqui. Você lembra que nós passamos a utilizar alguma coisinha diferente dentro do repositório do Agência Banco, né? Então, aqui no Banco Agência Repository, nós começamos a utilizar as coisas de uma forma um pouco diferente, né? Então, quando nós trabalhamos apenas com uma tabela simples, nós podemos utilizar o Find All, não tem problema nenhum, tá? Por conta do filtro, nós começamos a utilizar esse Where, que aí nós instalamos aí um pacote novo para isso, né? Aqui nas dependências em pacotes, nós instalamos esse cara aqui, ó, Powered Soft Dynamic Link, tá? Para trabalharmos com o filtro. E aí alteramos também o banco de acordo. Consultar objeto também nós modificamos um pouco, né? Nós não estamos utilizando o Find by Condition, mas utilizamos diretamente o Repository Context para incluir o objeto que nós queremos, tá? Muito bem. No caso do pessoa, né, do pessoa repository, nós também vamos ter algumas coisas diferentes nele. Mas vamos começar a nossa análise aqui pelo controller, tá? Então eu vou fechar aqui extensions, models, repository, e em controllers eu vou abrir o pessoa controller. Vamos recordar como estava o pessoa controller anteriormente. Estou com ele aberto aqui no Notepad++. Então nós temos aqui a rota pessoa, nós ainda temos a rota pessoa e agora temos essa informação de que isso vai produzir um arquivo JSON, tá? Daí nós temos o método consultar lista pessoa, continuo tendo esse método aqui, ó, consultar lista pessoa. No entanto, né, assim como nós fizemos para banco e banco agência, nós agora recebemos aqui um filter, tá? Nós não tínhamos isso anteriormente, mas nós já explicamos como o filtro evoluiu, tá? Então isso aqui não é novidade, né? Aqui é novidade para o pessoa controller, mas não é novidade para o treinamento, tá? Então tudo que nós temos aqui nós já vimos anteriormente para banco e para banco agência.
Daí nós temos o consultar objeto pessoa, né? Anteriormente nós já tínhamos esse método. Veja que ele está um pouco mais simples, porque agora nós estamos lidando com o retorno do erro, né? Isso que também não é mais novidade, como lidar com o erro, nós já mostramos passo a passo isso daí, mas faltava nós fazermos isso para o controller da pessoa, tá? E agora ele já está ok. Veja que nós retornávamos o erro dessa forma, né? O código do erro e o erro aqui limpo e seco com uma mensagem. Agora não, nós já retornamos o nosso objeto de erro. Mas isso, como mencionei, já foi explicado. Temos o inserir pessoa. Veja que o inserir pessoa, como nós fizemos anteriormente, nós inseríamos o pessoa jurídica aqui, depois inserimos a lista de contatos aqui, daí teríamos que inserir o pessoa física, a lista de endereços, a lista de telefones, tudo nesse método inserir pessoa, e depois teríamos que fazer todo esse controle no método alterar pessoa também. Foi por isso que ficou esse exercício aqui, ó. Corrija o problema de persistir a pessoa jurídica e os contatos e implemente os demais relacionamentos, né? Então, agora, o que é que nós temos? No inserir pessoa, nós simplesmente chamamos o método inserir e passa o objeto pessoa que a gente recebeu aqui, ó. Tá? De acordo com os mapeamentos que nós fizemos, ele vai se encarregar de inserir a pessoa e os seus objetos agregados. E finalmente nós temos o método alterar pessoa. Finalmente não, porque nós temos mais um método, né? Temos o método excluir. O método alterar pessoa também era bem simples aqui, né? Nós consultávamos primeiramente o objeto, depois mandávamos alterar, passando os dois objetos, o objeto JSON e o objeto do banco que nós consultamos. Daí dentro desse alterar aqui, no repositório ele faz o mapeamento e manda para o banco de dados, ele retornava nenhum conteúdo, tá? Agora não, nós fazemos algumas verificações, né? Verificamos se o objeto é válido, se o ID está ok, daí sim é que nós consultamos o objeto, verificamos se ele é nulo. Depois de tudo isso é que a gente chama o método alterar, passando o objeto que a gente recebeu aqui e o objeto que a gente consultou no banco de dados, né? Daí o repositório vai fazer o mapeamento e depois ele retorna aqui, ó, o objeto do banco já devidamente alterado, tá? Então, esse retorno vai chamar o consultar objeto pessoa, que é esse método aqui, ó, consultar objeto pessoa, passando o ID do objeto que foi alterado. Ele vai retornar a pessoa e os objetos agregados com, vamos dizer, up to date, né? Atualizado, os objetos todos atualizados, tá? E o excluir pessoa, vamos ver como é que ele era aqui. Nós consultávamos um objeto e chamávamos o método excluir. Mesma coisa aqui, ó, consultamos o objeto, chamamos o método excluir e depois retornamos um OK. Estávamos retornando no content e aqui estamos retornando um OK, que é o código 200, tá? Então, muito do que nós mostramos aqui, nós já vimos para o banco e o banco agência, né? Não tem muita novidade aqui no controle da pessoa. Então, nosso maior segredo aqui para que tudo funcione está no mapeamento, né, do Entity Framework, tá? Aqui em modelos, eu tenho dentro de cadastros pessoa, pessoa contato, pessoa endereço, pessoa física, pessoa jurídica e pessoa telefone. Você já tem aí no seu projeto o pessoa jurídica e o pessoa contato, que foi o que nós fizemos anteriormente, né? Então, deixa eu mostrar primeiramente para você o pessoa jurídica. Pessoa jurídica, o que é que apareceu a mais nele? Nós já tínhamos esse ID pessoa, né? Daí apareceu o objeto pessoa aqui, ó. Tá? Então nós criamos um objeto pessoa e informamos quem é a chave estrangeira nesse atributo de objeto pessoa. A chave estrangeira é o ID pessoa aqui, ó. Tá bom? Com isso, o que é que nós fazemos agora lá na classe pessoa? Na classe pessoa, nós temos um pessoa jurídica, tá aqui ele, ó, pessoa jurídica, e para que eles conversem entre si, nós temos que colocar essa anotação, inverse property, apontando para a pessoa. Que pessoa é essa daqui? É um objeto chamado pessoa que está dentro da classe pessoa jurídica.
dentro da classe pessoa jurídica eu tenho aqui, olha, o objeto pessoa, tá? Então, dessa maneira eu vinculo os dois. E a mesma coisa acontece com as demais classes, olha. Se eu analisar a pessoa física, eu vou ter o ID pessoa, com a sua devida coluna. Daí eu tenho uma chave estrangeira apontando para essa ID pessoa aqui, ó, tá? Que é do tipo pessoa. Lá na classe pessoa, eu vou ter uma inverse property, apontando para essa pessoa que foi definida em pessoa física. Daí eu crio um objeto pessoa física aqui, ó, tá? No caso dos contatos, endereços e telefones, é quase a mesma coisa, tá? Vamos começar com o contato, que foi o que nós deixamos pendente, né? Nós vamos ter o ID pessoa, com a coluna ID pessoa, e vamos ter o foreign key, ó, criando um objeto pessoa aqui, tá? Então, essa parte é idêntica da pessoa física e da pessoa jurídica. Vai ser a mesma coisa para o telefone e para o endereço. Olha. Endereço, ID pessoa, foreign key ID pessoa, objeto pessoa. Telefone, ID pessoa, foreign key ID pessoa, aqui ó, esse com esse, e o objeto pessoa. Agora, lá na classe pessoa, no lugar de nós criarmos um objeto, nós criamos uma lista, né? Utilizando também o inverse property. Em termos de mapeamento, tá? De anotações, né? De atributos, o atributo aqui, a anotação é a mesma, inverse property, inverse property, inverse property. Todos eles apontando para a pessoa. Significa então que em todas essas classes eu tenho um objeto pessoa, tá? Pessoa contato, tenho um objeto pessoa. Pessoa endereço, tenho um objeto pessoa, tá? No entanto, o relacionamento entre pessoa e pessoa contato é um relacionamento um para muitos. Por isso mesmo que eu chamo esse cara aqui de lista pessoa contato, que poderia ser contatos. Alguns colegas gostam de fazer assim, colocar no plural, tá? Eu prefiro colocar lista, fica mais claro, né? Vai retornar uma lista de contatos, tá bom? Muito bem. Daí aqui, ó, no lugar de eu colocar apenas a classe, eu coloco uma lista dessa classe, tá? Mesma coisa eu faço para o lista pessoa telefone, é uma lista de pessoa telefone. Lista pessoa endereço é uma lista de pessoa endereço. E pronto, fazendo esse mapeamento aqui, tá? Nós damos o primeiro passo, mas ele é um primeiro passo que representa aí 90%, tá? Mas é o primeiro passo desses objetos serem persistidos em conjunto, serem alterados em conjunto, serem excluídos em conjunto, tá? E consultados também em conjunto, né? Muito bem. A outra parte do segredo vai estar no repositório, né? Então deixa eu fechar todo mundo aqui. E eu vou abrir o Pessoa Repository, tá? A interface do Pessoa Repository é tal e qual a interface dos demais, tal e qual a interface do Banco Repository, né? Então eu vou ter sempre um consultar lista filtro, consultar objeto, inserir, alterar e excluir. Então, em termos de interface, né, só mudar isso daqui, olha, que é o objeto que a gente está tratando, né? O restante é igual, tá? Agora, em termos de repositório da classe, né, que implementa a interface, nós temos aqui o Pessoa Repository, tá? Daí no Pessoa Repository, ó, no consultar lista, vamos compará-lo com o Banco Repository. O Banco Repository, ele traz sempre os dados de uma tabela banco que não tem relacionamento com ninguém, né? Então, basta você chamar um find all, pressionar F12 aqui. Esse find all, ele traz lá do repository base, né? Nós temos alguns métodos implementados de forma genérica aqui. Então, basta você chamar esse find all e tudo vai funcionar, tá? No caso da pessoa, eu preciso incluir os carinhas
porque se relacionam com ela, né? Então, vou fazer algo parecido com o que eu fiz com o banco agência, né? No banco agência, eu já utilizo o repository context para incluir o banco na agência, tá? Fiz a mesma coisa para o pessoa. Então, eu utilizo aqui o repository context, pego o pessoas que está no repository context. Deixa eu abrir aqui o repository context. Tá aqui ele. Então, eu pego esse pessoas aqui, ó, tá? Eu posso até tirar esse pessoas jurídicas e pessoas contatos. Não preciso deles dois. Nós tínhamos colocado para fazer aquela inserção das pessoas jurídicas e dos contatos, mas eu não preciso deles, vou fazer tudo com base em pessoas, tá? Então eu pego esse pessoas aqui, que é um DB7, e com esse DB7 eu posso fazer uma série de coisas, né? Dentre elas, eu posso incluir quem eu desejo, tá? Então eu pego de pessoa, né, daquele DB7, e incluo a pessoa física, incluo a pessoa jurídica, incluo a pessoa contato, o endereço e o telefone, no caso a lista, as listas, né? Lista de contatos, lista de endereços e lista de telefones, tá? Quando eu faço isso daqui, por trás das cortinas, ele está montando um SQL com joins, tá? Então ele está fazendo select all from pessoa, left join pessoa física, where id pessoa igual a id, left join pessoa jurídica, where id pessoa igual a id e por aí vai, tá? Como pessoa física sempre só tem de um para um relacionamento, ele vai trazer um objeto, né? E nós mapeamos aqui em pessoa para que seja apenas um objeto, lembrando, né? Pessoa física é apenas um objeto e pessoa jurídica também, tá? Porque é um relacionamento de um para um, tá bom? Nos demais casos, o relacionamento é de um para muitos, né? Por isso que nós mapeamos como lista aqui, ó, tá? Quando ele vê que é uma lista aqui, ele vai fazer, na verdade, o relacionamento que ele vai fazer, o SQL que ele vai montar, sempre é com base nos joins, né? Mas no caso aqui de pessoa, contato, telefone e endereço, ele vai carregar uma lista de registros, né, dentro dessas listas aqui, e essas listas serão convertidas para o JSON como arrays JSON, tá? Tudo isso vai acontecer por trás das cortinas, nós não precisamos fazer nada, tá? Apenas configurar da forma correta. Então, voltando aqui no pessoa repository, eu coloco todo mundo aí na pessoa, que é esse meu objeto aqui, seleciono esse objeto vai estar nessa query, converto essa query para a lista e retorno aqui para quem chamou, que foi o controller pessoa, né? Consultar lista filtro, mesma coisa, a mesma coisa que nós fizemos no banco agência repository. Aqui, ó, tá? Estou utilizando aquele outro pacote, né, para nós montarmos o nosso filtro. Mesma coisa eu fiz aqui com o pessoa repository, eu utilizo aquele mesmo pacote lá, ó, tá? A diferença é que no banco agência repository eu incluí apenas o banco, né? Apenas o banco foi incluído, tá? No caso da pessoa repository, aqui eu incluí a pessoa física, a pessoa jurídica, lista de contato, lista de telefone e lista de endereços, tá? Finalmente tem o objeto. Como é que a gente fez lá no banco agência? Utilizamos o mesmo esquema inserindo o banco, né? Mesma coisa aqui, ó, mesmo esquema utilizando o repository context, mas inserindo os agregados de pessoa, tá? Perfeito. Inserir, create objeto e save. Mesma coisa para o banco agência e mesma coisa para o banco. Lembrando que no banco agência eu alterei o estado da entidade banco, porque eu não quero inserir um banco quando eu inserir uma agência, tá? No caso do pessoa, eu não faço isso, porque eu quero que ele insira todos os objetos agregados, se eu chamar o método inserir, tá? No caso do alterar, primeiramente eu faço um mapeamento e depois eu altero esse objeto. Lá no banco agência, a mesma coisa, ó. No caso do alterar, eu faço o mapeamento e salvo o objeto. Muito bem.
Observe que o mapeamento aqui no caso do banco agência, se eu vier nesse método map aqui, ó, pressionar F12, ele mapeia todos os campos de agência, né, do objeto que eu recebi na requisição para o objeto que deve ser persistido no banco, tá? No caso da pessoa, eu faço algo similar. No entanto, o meu mapeamento aqui, ele tem que ir além do objeto pessoa. Eu vou pressionar F12 para você ver como é que ficou. F12. Então, eu recebo aqui o objeto que veio na requisição e aqui o objeto que vai ser persistido, tá? Que inclusive aqui ficaram com esses nomes, esses nomes não estão muito claros. Deixa eu voltar aqui no banco agência repository, pressionar novamente aqui o F12 no map. Aqui sim, ó, objeto banco e objeto JSON, tá? OBJ banco, OBJ JSON. Fica bem claro que objetos são esses, né? A gente vai fazer a mesma coisa no da pessoa, tá? OBJ banco, OBJ JSON. Deixa eu voltar no pessoa repository, pressionar F12 aqui no mapeamento. Aqui, ó, DB pessoa, eu vou alterar para OBJ banco, ok? No documento atual, pronto. E esse pessoa aqui, eu vou alterar para objeto JSON. Vamos esperar que ele não altere nenhuma pessoa aqui inadvertidamente, né? Pelo que eu estou observando, não vai acontecer isso. Ele selecionou apenas o que eu quero mesmo. Então, vamos lá. Vou alterar isso daí. Opa. Aqui é pessoa. De pessoa para objeto JSON. Ok? Prontinho. Então veja, primeiramente eu faço o mapeamento do objeto principal, que é o objeto pessoa, esse que veio aqui, né? Pego tudo que está no objeto JSON e passo para o objeto que vai ser persistido no banco, tá? Vai ser alterado, né? Daí eu começo a fazer com os objetos filhos, olha. Se a pessoa física do objeto pessoa for diferente de nulo, eu mapeio todo o objeto da pessoa física, tá? Se a pessoa jurídica for diferente de nulo, mapeio todos os campos para a pessoa jurídica, tá bom? A pessoa jurídica que está no objeto banco, mapeado de acordo com a pessoa jurídica que está no objeto JSON. Se a lista de contatos for diferente de nulo, para cada item da lista de contatos, eu vou fazer o mapeamento, tá? Vou pegar o nome da lista de pessoas contatos, na posição tal, que está no objeto JSON, e vou atribuir para o nome na posição tal da lista de pessoas contato o objeto que vai ser persistido. A mesma coisa eu faço com a lista de pessoas de telefone, né, com os telefones, e a mesma coisa eu faço com os endereços, tá? Então, o meu mapeamento aqui, no caso de um objeto mestre detalhe, se torna muito importante, né? E eu preciso fazer dessa maneira aqui, tá bom? Muito bem, então isso é bem diferente, né, do que nós fizemos anteriormente com o banco e com o banco agência, né? Tem uma novidade a mais aqui, tem uma coisa bem diferente que nós precisamos fazer. Você lembra também que nós tínhamos aqui o repositório para a pessoa jurídica e para a pessoa contato, não precisa mais disso, né, porque vai tudo ser controlado através do repositório da pessoa, tá? E em termos de pacotes, nós vamos precisar instalar um outro pacote aqui, tá? Você vai instalar esse cara aqui, ó, Microsoft ASP.NET Core MVC Newton Soft JSON 3.1.2, tá? Você pode procurar esse cara na internet, você vai chegar nesse link aqui, ó, tá? E esse pacote ele vai ser importante, né, para que você não enfrente um problema de referência circular, tá? Então aqui, quando nós mapeamos os nossos objetos, nós temos aqui pessoa, daí pessoa aponta para pessoa jurídica e pessoa jurídica aponta para a pessoa. Ok? Se você não tiver esse pacote aqui instalado, né, os pacotes
ASP.NET Core, né, ele vai tentar montar o JSON de uma maneira que vai criar uma referência circular, tá? Ele vai tentar colocar a pessoa jurídica na pessoa, depois a pessoa na pessoa jurídica, depois outra pessoa jurídica naquela pessoa, enfim, vai criar um loop infinito, tá? Para que isso seja evitado, você vai instalar esse pacote e, além disso, além de instalar o pacote, porque apenas instalar o pacote não vai resolver muita coisa, no startup aqui, ó, você vai colocar essa configuração aqui, ó, services.add controller with views, daí adiciona o Newton Soft JSON e nas opções você vai colocar options, configurações de serialização, aí ó, questão do loop aqui, como é que você vai lidar com o loop? Você vai ignorar, tá? É algo padrão. Se você procurar pela internet, se você tirar isso daqui, você vai ver que vai acontecer um erro, né? Aí quando você procura por esse erro na internet, a solução que é apontada em diversos fóruns é instalar esse pacote. E junto com essa solução, as pessoas já colocam esse código, ó, a configuração é essa. Então é só copiar, colar e vai funcionar, tá? Eu vou executar aqui a aplicação. Nós vamos fazer uma consulta, você vai ver que vai retornar a lista. Opa, ele achou algum erro aqui em algum lugar. Ah, tá, porque aqui no meu wrapper eu tenho esses dois repositórios e eu não preciso mais deles, então deixa eu ver aqui no repositório wrapper, eu vou tirar eles daqui também. Prontinho. Agora eu vou executar. Em termos de repositório, nós temos apenas a pessoa. A pessoa cuida de tudo. Tá? Não precisa de repositório para a pessoa jurídica, para a pessoa física, para os contatos, enfim, para esses agregados de pessoa, tá? Pronto, está em execução. Eu vou no Postman, eu vou consultar as pessoas aqui, ó. Então pronto, ele retornou para mim aqui uma lista de pessoas, né? Tá aqui, a primeira pessoa, daí está ali com a pessoa física, com a lista de contatos, lista de telefone, lista de endereços. Veja que tem 2 endereços para essa primeira pessoa. Se nós viermos no banco de dados, nós vamos ver isso. Olha, a primeira pessoa está aí. Daí eu tenho uma pessoa contato, olha, contato vinculado à pessoa de número 1 é o contato de número 1. Endereço vinculado à pessoa 1, eu tenho 2 endereços. Pessoa física, eu tenho uma pessoa física vinculada à pessoa 1. Pessoa jurídica eu não tenho. Pessoa jurídica está vinculada à pessoa 2. Então, se eu for descendo aqui, ó, na pessoa 2, eu vou ter a pessoa jurídica, né? No caso, a pessoa física aí está nula. Não tem pessoa física vinculada à pessoa de número 2, tá? Nem tenho telefones e nem tenho endereços. Tá? No caso do telefone, eu só tenho um telefone vinculado à pessoa de número 1. Então pronto, ele retornou, né? Agora eu vou matar o servidor. Daí no meu startup aqui, ó, eu vou tirar essa configuração, Ctrl K C. Pronto, comentei a configuração, né? Aquela configuração do loop infinito quando vai montar o JSON. Vou executar. Pronto, está em execução. Vou consultar de novo a pessoa. E aí está. Esse é o problema que aparece. Olha. JSON exception. A possible object cycle. Então, é um loop infinito. Está tentando fazer um loop infinito, tá? Ele já começou a informar que o objeto ele desceu aí no nível muito profundo, mais profundo do que o máximo permitido, que é 32, né? Então ele passou de 32 execuções de loop, ele já quebra, né? Já gera uma exceção para não derrubar o servidor, tá?
Então é isso. Para resolver este problema, caso você encontre esse problema no seu código, né, no seu projeto ou nos seus projetos, você instala este pacote, como eu mencionei anteriormente, esse carinha aqui, ó, Newton Soft JSON, e configura o seu serviço da forma como nós fizemos aqui. Ctrl+KU para descomentar e ele vai funcionar, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um CRUD completo, né? Eu vou inserir a pessoa. Na verdade, antes de inserir a pessoa, deixa eu fazer uma consulta aqui com filtros para nós vermos que está funcionando, tá? Então, consultando novamente as pessoas, ele vai trazer todas as pessoas. Pronto, ele trouxe aí todas as pessoas, né, até a pessoa de número 5. Agora eu vou consultar apenas a pessoa de número 1. Trouxe apenas um objeto, com todos os objetos vinculados, né? Apenas uma pessoa com seus objetos agregados. Agora eu vou consultar com o filtro. Então vamos colocar aqui filter igual a nome que contém física. Então ele trouxe aí a pessoa de número 1 e apenas ela, né? Se eu colocar nome que contém jurídica, daí ele trouxe a pessoa 2, tá? Então o filtro está funcionando. Agora vamos para o post. No post eu vou inserir o seguinte objeto. Aqui, ó. Vou inserir esse objeto pessoa, ele vai ser então a PF999, onde ele vai ter aqui uma pessoa física, também com alguns campos marcados com 999. Ele vai ter uma pessoa contato na lista, também com alguns campos marcados com 999. Vai ter uma pessoa endereço, também com 2 campos marcados com 999. E vai ter uma pessoa telefone, tá? Também com um campinho ali marcado com 999. Então vou lá, post, pessoa, mandei. Ele retorna aqui para mim uma pessoa cujo o ID é 48. Vamos dar uma olhada então lá no banco de dados, né? Pessoa 48, tá aí, ó, 999, né? Pessoa contato, tá aqui o contato 999 vinculado à pessoa 48. Pessoa endereço, tá lá também, ó, vinculado à pessoa 48. Pessoa física 48, 999, o RG e o CPF aqui, ó. Pessoa jurídica não tem, porque eu não mandei, ela subiu nula. E pessoa telefone, tá lá o telefone, tá? Veja que ele retornou para mim o objeto aqui, então eu vou copiar esse objeto que ele retornou e vou colar aqui no corpo para eu fazer outro teste agora, tá? Ctrl V, colei. Agora é o objeto que ele retornou para mim. Eu vou agora alterar essa pessoa 48. Vou alterar isso aqui para 777. Vou alterar a pessoa física para 777. Vou alterar os contatos para 777 também. Telefone. Endereço. E é isso, tá bom? Então vamos lá. Alterar a pessoa 48 vai alterar tudo para 777. Mandei. Ele já retornou aqui o objeto alterado. Vamos ver se ele alterou no banco de dados, né? Pessoa. Tá lá, 777. Pessoa contato, 777. Pessoa endereço, 777. Pessoa física, 777. Pessoa jurídica não tem. Pessoa telefone 777, tá? E como último teste, nós vamos agora excluir a pessoa 48. Mandei. Ele retornou um 200 aqui para mim, ó. E se nós viermos aqui em pessoa 48 não existe mais e, logicamente, os seus filhos também não existem mais, tá? Então, só com os mapeamentos ali, nós matamos, né, essa questão e não temos que ficar criando muito código. Então, eu posso vir aqui, posso marcar isso daqui, ó,
corrija plenamente a pessoa jurídica e os contatos, né, relação dos mapeamentos, implemente a pessoa física, endereço e telefone, tá ok. Finalizamos então essa questão dos exercícios do C#, podemos colocar aqui na linha pronto, tá? E agora, né, nós chegamos num ponto em que nós podemos criar aí o gerador de código para o servidor do C#, né, que nós faremos a seguir.